Aqui Deutamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Filipe. Caco Filipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna. Nesta oportunidade eu falo da cidade de Aracaju, capital do Sergipe, no nordeste do Brasil, e estou com o irmão Ricardo Moura. O irmão Ricardo Moura, que acreditou no profeta Caco Filipe e tomou seu batismo para a restituição. Irmão Ricardo, diante de tudo que se vê hoje na Terra, muitas igrejas, muitas religiões, muitos profetas, mesmo no Brasil e no mundo, o que levou você a acreditar no profeta Caco Filipe? Muito bom dia, apóstolo Deutamar. Eu nasci numa família católica. Todo católico, a maioria, tem também uma simpatia pelo Espiritismo. Mas eu acreditei, primeiramente, na mensagem do profeta William Branham. Quando eu percebi que Deus enviava profetas para salvar os escolhidos, eu fiquei muito feliz, né? Na época eu morava fora do Brasil e larguei tudo e quis voltar para o Brasil para trazer essas boas novas para os meus familiares, amigos. Enfim, então eu era um branhamista. Acreditava na mensagem do profeta William Branham. E foi quando eu vi William Branham dizer que se houvesse uma outra geração, Deus enviaria um outro homem. E também William Branham disse que era para nós nos prepararmos para o clamor da meia-noite. Então, eu percebi que William Branham não era o último profeta como nós pensávamos que era. E foi quando veio a mensagem do profeta Caco Filipe. Foi algo forte e vinha trazendo realmente umas boas novas para que aquele que quer ser santo, como Jesus Cristo disse, né? Sede santo porque eu sou santo, tinha realmente uma mensagem para ser santo. Então esse foi o motivo qual me fez acreditar na mensagem do profeta Caco Filipe. Primeiro porque o profeta William Branham disse que iria vir outro homem. Se houvesse uma outra geração, Deus enviaria um outro homem. E o próprio William Branham disse, vamos nos preparar para o clamor da meia-noite. Hoje o clamor da meia-noite ressoou em toda a face da terra, está aí ajuntando, né, os filhos e as filhas de Deus que foram eleitos antes da fundação do mundo. Nós estamos felizes com essa mensagem. Muito obrigado, irmão Ricardo. Bem, dado que você já conhece a mensagem do profeta Caco Filipe, dado que você mesmo foi ler, examinar a mensagem do profeta Caco Filipe, o que você gostaria de dizer às pessoas que ainda não conhecem o profeta Caco Filipe e a sua mensagem? O ponto principal que eu gostaria de dizer a todos eles é que nós não podemos julgar sem antes conhecer. Muitas pessoas dizem absurdos sobre o profeta Caco Filipe, sobre a mensagem, que nós não acreditamos na Bíblia, que nós queimamos a Bíblia e outras coisas. Mas eu digo a você que está nos ouvindo, leia, escute as mensagens e tire as suas próprias conclusões, porque a própria Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo também disse, as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz. No dia do julgamento, você vai ser cobrado por tudo que você fez aqui na terra. E você não vai ter desculpas de dizer, porque eu escutei alguém falar isso e eu pensei que era isso. Não. Por isso que eu digo, a salvação é algo muito importante, é algo sério. E ela é individual. Quando diz que é individual, é porque cada um de nós temos que tomar a nossa decisão. Cada um de nós temos que ver e raciocinar e ler para saber se aquilo é o que nós queremos. Então, se você almeja a salvação, se você deseja a salvação, escute as mensagens do profeta Caco Filipe, as pregações, que são palavras de vida eterna, são as boas novas de Jesus Cristo hoje. Porque, segundo as Escrituras, Deus só revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não é a igreja, não é a religião, como tem muitas aí, mas sim há sempre um homem. E esse homem está na terra, enviado por Jesus Cristo, para que todo aquele que crê e for batizado seja salvo. Sempre foi assim na história da salvação e estamos hoje novamente diante de um profeta vindicado por Deus,
um profeta enviado por Deus para que possamos ser salvos, purificados e branqueados e refinados. Ok, muito obrigado, pastor Ricardo. Então, o que ficou claro é que é necessário você, primeiramente, ir ver. É necessário você examinar. É necessário você ouvir. Alguém dizer que Caco Filipe é um falso profeta, isso todo mundo pode dizer. Qualquer pessoa que tem boca pode dizer. Qualquer pessoa que tem uma religião, uma igreja, um pensamento, uma tradição, uma doutrina, que não concorda com aquilo que o profeta Caco Filipe diz, vai dizer que Caco Filipe é um falso profeta. Todo mundo pode dizer isso. Mas é necessário primeiro ouvir. E já está constatado por nós mesmos que acreditamos no profeta, que quase todas as pessoas que dizem que Caco Filipe é falso profeta nunca leram nenhum capítulo de sua mensagem, nunca ouviram uma entrevista, apenas ouve coisinha aqui, uma coisinha ali, e coisas essas que muitas das vezes não é a exata verdade, são informações profanadas, são informações equivocadas, muitas das vezes mentiras totais, e elas tiram as suas conclusões baseadas naquilo que elas ouviram de alguém. Então é necessário primeiro você mesmo ouvir. Tenha paciência e seja humilde para ouvir. Porque assim como hoje chamam Caco Filipe de falso profeta, um dia também chamavam Noé de falso profeta. E eles tinham tanta certeza que Noé era um falso profeta que não acreditaram nele. Apenas a própria família de Noé acreditou nele. Mas o mundo estava cheio de pessoas, padres, pastores, teólogos, de todos os tipos, pessoas de todas as igrejas e religiões havia no tempo de Noé. Muitos livros sagrados havia no tempo de Noé. E as pessoas diziam que Noé era um falso profeta. Era necessário parar para ouvir Noé. Talvez eles não quiseram ouvir Noé por falta de humildade. Outro dia disseram que Elias era um falso profeta. Mesmo o rei de Israel, Acabe, e a rainha Jezabel tinham tanta certeza que Elias era um falso profeta que fizeram de tudo para matá-lo. Você vê? Mas era necessário primeiro ouvir Elias, para entender o que Elias estava a dizer. Outro dia disseram que Isaías era um falso profeta. E a evidência, a prova, que eles tinham tanta certeza que Isaías era um falso profeta, que depois de acusá-lo de blasfêmias e de ser falso profeta, o mataram e encerraram em pedaços. Mais tarde, fizeram as mesmas acusações contra Jeremias. O rei Joaquim queimou o livro de Jeremias. Em vez de ler o livro de Jeremias e aquilo que ele não entendesse, procurasse o próprio Jeremias que estava vivo lá no tempo dele, para que o Jeremias lhe explicasse o que ele estava dizendo. O rei Joaquim queimou o livro de Jeremias e os sacerdotes agora prenderam Jeremias para matá-lo. Se não fosse os príncipes terem intervido, Jeremias teria morrido como Isaías. Outro dia disseram que Jesus de Nazaré era um falso profeta. Anás e Caifás, os fariseus, os saduceus, eremitas, herodianos, essênios, os doutores da lei do tempo de Jesus, que são os líderes religiosos, os teólogos hoje, diziam que Jesus era um falso profeta. O grande Caifás, o grande Anás, dizia que Jesus era um falso profeta, mas era necessário ouvir Jesus com toda a humildade. E foi isso que a mulher samaritana fez. Foi isso que o ladrão da cruz fez. Foi isso que Zaqueu fez. Filhos e filhas de Deus, predestinados para a salvação, foram ouvir um homem vivo sobre a terra. Eles não foram ler a Bíblia, porque a Bíblia eles já tinham lido. O Zolo dos Profetas eles já tinham lido. Eles já conheciam o Zolo dos Profetas. Eles acreditavam em Deus. Mas para eles serem salvos, eles tinham que ouvir um homem chamado Jesus de Nazaré. Veja bem, é um homem vivo sobre a terra. Noé era um homem vivo sobre a terra. Isaías era um homem vivo sobre a terra. Jeremias, um homem vivo sobre a terra. Jesus de Nazaré, um homem vivo sobre a terra. Os filhos do diabo preferiu o zolo dos profetas mortos do que acreditar no profeta vivo do seu tempo. E no tempo de Jesus, os fariseus e saduceus e todos aqueles lá preferiam acreditar e seguir os escritos dos profetas mortos do que acreditar no profeta vivo que estava lá entre eles. E quando você olha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando você olha na história, sempre é a mesma coisa. E Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. Tudo é uma repetição. E nós estamos a viver uma repetição do que aqueles do tempo de Noé viveram.
uma repetição do que aqueles do tempo de Moisés viveram, uma repetição do que aqueles do tempo de Jesus viveram, uma repetição daqueles que viveram no tempo de Martim Lutero. Então gostaria de dizer isso, que primeiramente você precisa ouvir. Foi o que Filipe disse a Natanael: já que você não quer acreditar que o Messias vem de Nazaré, então venha você mesmo para ver. Venha ver. Então nós convidamos todos os habitantes da terra, principalmente os brasileiros como nós. Deixe o seu orgulho de lado por um momento, deixe a sua teologia de lado, deixe o seu conhecimento, a sua tradição, deixe a sua igreja de lado por um momento e venha ver o que esse profeta tem a dizer, venha ouvir o que ele tem a dizer, porque senão você não poderá ser salvo, porque a salvação de Deus é um profeta vivo sobre a terra. Aqui está as explicações e os conselhos do irmão Ricardo Moura, que já é um discípulo do profeta Caco Filipe. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus e você está em busca da salvação, você deve acreditar no profeta Caco Filipe para ser salvo. Amém. Chama